nosso coração é o teu altar, Senhor. O nosso coração é o lugar onde o Senhor pode morar, onde o Senhor pode habitar. Toma o teu lugar em nosso coração, na nossa vida. A nossa vida te pertence, o nosso coração é para ti. A nossa vida é para te louvar, é para te adorar, Senhor. E nessa manhã nós te oferecemos o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje, meu Pai, que é o dia, meu Deus, que nós estamos aqui trazendo à memória aquilo que o Senhor, meu Deus, fez na cruz do Calvário, meu Pai, por cada um de nós. Hoje, meu Pai, é o dia que nós estamos trazendo à memória o teu sangue precioso que foi derramado naquela cruz, meu Pai, que nos limpa, que nos purifica de todo o pecado. Ah, meu Deus, estamos aqui hoje para te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, porque o Senhor, meu Deus, escolheu cada um de nós. Não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. Nós te amamos, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. Entregamos a nossa vida a ti, Senhor, nessa manhã. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias e glórias e glórias a ti, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração nesse momento. Queremos te dizer nessa manhã que nós te amamos. Aleluia. Queremos te dizer nessa manhã, meu Pai, que nós te adoramos, meu Pai. Porque foi para isso que nós fomos criados, foi para te adorar, foi para te glorificar, foi para te dizer, meu Deus, que o Senhor é tudo na nossa vida. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. Não podemos viver nem um minuto, nem um segundo sem a tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida nesse momento. Queremos mais e mais de ti, Senhor, nessa hora. Ah, meu Pai, nós estamos aqui para isso, Senhor. Para ter um encontro contigo, meu Pai. Para sair daqui hoje, meu Deus, renovados, fortalecidos pelo Senhor, Jesus. Ah, maravilhoso, derrama a tua unção, derrama o teu poder sobre a tua igreja, sobre o teu povo que te busca nessa hora. Homens e mulheres, meu Pai, que vieram aqui para te buscar, Senhor. Pessoas que te amam, meu Pai, que amam estar, Senhor, nesse lugar onde o Senhor está. É nesse lugar que nós precisamos estar todos os dias da nossa vida, te louvando e bendizendo o teu santo e poderoso nome. E nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade. E nesse momento, meu Deus, que a tua palavra será ministrada, que o Senhor venha falar ao nosso coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. E o Senhor sabe que cada um de nós estamos precisando. Então fala conosco nessa hora, em nome do Senhor Jesus. E vamos aplaudir bem forte ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele merece. Amém. Bom dia, vencedores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Podem se sentar em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos à vontade. Seja muito bem-vindo à casa de Deus. Que maravilha, que bom é estarmos aqui na presença de Deus. Amém? Amém. Nós estamos vindo aí de uma semana abençoada. E Deus abençoou bastante. Foi uma maravilha. E eu já queria dizer aqui, feliz Dia das Mães, para todas as mães, que Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje é aquele dia, né? Aquele dia que a gente lembra assim, a mãe diz assim, eu não te avisei? Ou quando não, a mãe dizia assim, vai de novo, né? Quer dizer, a mãe raiz, né? A mãe raiz, a irmã raiz era assim. Ela falava, o menino não ouvia, e quando acontecia, aí vinha chorando. Aí falava, vai de novo, né? Glória a Deus, é um ministério
que Deus lhe dá e que prepara, né, futuros homens, mulheres, e que Deus continue usando, dando sabedoria, abençoando cada uma de vocês, mamães, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus nessa manhã? Isaías 43, versículo 18. Que Deus dê saúde cada dia mais, em nome de Jesus. Minha mãe teve 3 filhos, 3 homens. Minha casa era só 4 homens e só minha mãe de mulher. 4 homens e uma mulher. 3 filhos. Isaías 43, versículo 18. Nós vamos ter hoje aqui a apresentação do coral. Vamos ter aqui a nossa Santa Ceia, daqui a pouquinho. Mas agora vamos ouvir a palavra. Essa semana, irmãos, nós pregamos uma mensagem falando sobre a importância de nós sempre colocarmos a nossa esperança em Deus. Porque muitas vezes nós somos tentados a esperar do homem aquilo que nós deveríamos esperar de Deus. O problema é que quando você espera no homem, você pode se decepcionar, você pode se frustrar, porque todo homem é sujeito a erros, é sujeito a falhas. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos sempre colocar a nossa esperança no Senhor, em Deus. A Bíblia fala isso lá, Jeremias capítulo 17, versículo 7, diz que bendito, feliz é aquela pessoa que confia no Senhor e que a esperança é o Senhor. Eu até aqui citei um exemplo recente que aconteceu no nosso país, foi na época da eleição presidencial, que o nosso país se dividiu. Um era do lado A, outros eram do lado B, e todo mundo naquela situação. Mas acima de qualquer coisa, irmãos, independentemente de quem esteja como presidente, como governador, como presidente, se a sua esperança estiver em Deus, não importa, é Deus quem te sustenta, é Deus quem cuida de você. Não importa quem está no presidência, se Deus, você está colocando a sua esperança em Deus, vai vir aquela época da crise, da dificuldade, como a Bíblia fala, da sequidão, do calor, mas a Bíblia diz que Deus, Ele te sustenta, amém? É Ele quem te sustenta. Nossa vida não está nas mãos de homens, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então a nossa esperança sempre tem que estar em Deus. Esperança significa expectativa em promessas. Quando alguém te promete algo e você espera aquela pessoa cumprir o que te prometeu. E aí eu pergunto para você, quem tem promessa de Deus aqui? Diga amém. Amém. Nós temos as promessas de Deus. E é nela que nós temos que colocar a nossa esperança. Na palavra de Deus, que nós temos que colocar a nossa esperança. Espere pouco dos homens, espere tudo de quem? Tudo de Deus. Amém? Porque é Ele quem vai cuidar, Ele quem vai sustentar a nossa vida. Hoje, irmãos, eu quero falar sobre um tema muito importante, que é sobre a unção de Deus. O que significa a unção de Deus? A unção, irmão, significa a capacidade que vem de Deus. Você já deve ter ouvido uma frase que é muito conhecida no meio dos cristãos, que diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos dele. Apesar disso não estar escrito na Bíblia, mas isso é uma verdade. Deus, Ele nos capacita, e Deus, Ele sempre dá uma nova unção, Ele sempre faz coisas novas. Deus vai fazer muitas vezes coisas na tua vida, que não vai ser como Ele fez no passado, vai ser algo diferente, e nós precisamos nos sujeitar a isso, e confiar no agir de Deus na nossa vida, e é isso que nós vamos ler nesse momento.
Nessa passagem que nós vamos ler aqui agora, o povo de Israel, o povo de Deus, estava esperando mais uma vez que Deus se manifestasse para libertar eles. E eles achavam que Deus ia fazer como ele tinha feito quando eles saíram do Egito. O que Deus fez quando eles saíram do Egito? Quando eles saíram do Egito, a Bíblia diz que eles pararam em frente ao Mar Vermelho. E ali, em frente ao Mar Vermelho, Deus deu uma ordem, pediu para que Moisés levantasse o cajado e o povo começasse a marchar. E eles fizeram. Quando eles começaram a fazer isso, o mar se abriu. E aqui nessa passagem, Deus estava falando para eles: eu não vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer de uma forma diferente. Então muitas vezes isso acontece nas nossas vidas também. Tem coisas que Deus não vai fazer do mesmo jeito que Ele já fez na sua vida. Ele tem coisas novas para realizar na minha vida, na sua vida, todos os dias. Amém? Ele tem um novo milagre para fazer na sua vida. Ele tem uma nova bênção para te dar. Quem vai receber? Amém? Olha só o que diz, capítulo 43, Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, não é isso? Nem considereis as antigas. Então isso aqui é a primeira parte da nossa palavra. Para você viver uma nova unção de Deus, você precisa deixar o quê? Deixar o passado. Não sei se você já ouviu alguém falar assim: ah, naquele tempo era bom, né? Alguém dizer assim: ah, naquele tempo era bom. Mas uma coisa, irmãos, nós aprendemos com a palavra de Deus, que os dias melhores não estão no passado. Por mais que no passado você tenha vivido dias que você se alegrou muito, ou também ao contrário, se no passado você sofreu muito, o importante é saber que os dias melhores ainda estão por vir na sua vida. Dias que você vai se alegrar muito para a glória de Deus. Mas para isso acontecer, eu preciso esquecer o passado, preciso deixar o passado. E muitas vezes as pessoas ficam presas a isso. Agora eu quero mostrar para você aqui no livro de Gênesis, capítulo 19. Vamos lá para Gênesis, capítulo 19. Porque nessa parte da mensagem nós vamos entrar aqui, não só na questão de bênçãos e de conquista que Deus sempre tem para nós, mas também algo muito importante, irmãos, que é o mais importante na nossa vida, que é o lado espiritual, que é o lado da salvação, que é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. O maior milagre não é a cura de uma enfermidade, o maior milagre não é a conquista de um bem material, não. O maior milagre é você ter o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. O maior milagre é nós termos a certeza que um dia nós vamos morar onde? Vamos morar no céu. Aqui no capítulo 19 do livro de Gênesis, a Bíblia conta a história de um homem chamado Ló, ele e a sua família. Eles foram morar em Sodoma e Gomorra, e a maldade dessas cidades foi tão grande que Deus determinou que ela seria destruída, e ela foi. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e destruiu a cidade por causa do pecado. Mas o Ló, ele era um homem justo, e Deus enviou os anjos dele para tirar ele daquela cidade, para que ele não fosse destruído com ela. Essa foi a ordem. E os anjos chegaram e falavam: prepara a sua família, junta todo mundo, porque a cidade vai ser destruída, mas Deus mandou eu vir aqui para livrar vocês dessa destruição. E assim foi. E olha só qual foi a orientação. Gênesis, capítulo 19, versículo 15 em diante. Diz assim: e ao amanhecer, os anjos despertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então aquela cidade era uma cidade que estava corrompida, que havia muito pecado, muitas coisas erradas, práticas sodomitas,
que era abominável aos olhos de Deus. Então Deus, ele determinou isso. Então a cidade de Sodoma e Gomorra representa isso, o mundo, o pecado, aquilo que é errado, as práticas erradas, que você vai entender. Continuando, versículo 16. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tirando-no, e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os, disse: escapa-te por tua vida. O que eles falaram aí? Não olhes para trás de ti, e não pares em toda campina, escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Amém? Então, essa foi a orientação que eles deram para ele. Versículo 24 agora, ainda no capítulo 19. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Agora, o que eu quero mostrar aqui para você, irmãos? Entenda. Como eu estou explicando, olhar para trás, eu estou entrando agora num ponto importante, que não significa só para o passado que você viveu, mas principalmente para aquelas práticas erradas que você praticou um dia. O pecado, ele faz isso. O pecado na vida do ser humano, ele faz a pessoa travar, ele faz a vida da pessoa estagnar. Às vezes era para a pessoa estar lá em cima, lá na frente, vivendo coisas novas da parte de Deus, mas porque continua ainda com as práticas do passado, com pensamentos, com palavras, com atitudes, e Deus está falando aqui para nós hoje, que nós precisamos deixar isso de lado, precisamos deixar isso para trás, para que Deus possa realizar o novo que Ele tem preparado para a nossa vida, amém, pessoal? Então, Deus está falando, se você olhar para trás, você fica travado. Se você olhar para aquilo que você fazia antes e continuar fazendo, aqueles erros, aquelas falhas, aquelas práticas, não tem como a sua vida continuar, porque você vai ficar preso. A Bíblia diz que o pecado é como se fosse uma prisão que a pessoa fica, e a pessoa não consegue, não vai para frente, não consegue sair daquela situação. Enquanto você não deixar o passado, não deixar as práticas e atitudes erradas para trás, não tem como a vida da pessoa ir para frente. Quem está entendendo? Você está entendendo o que eu estou explicando? Isso aqui é revelação de Deus para nós. Da mesma forma também em todas as áreas. Tem gente que está preso num passado, aonde ela diz assim, porque eu vivi, eu passei por toda essa dificuldade, eu não tenho como vencer. Tem sim, você tem como vencer. Alguém que pode dizer, porque eu vivia muito bem, e eu estou passando por esse momento de dificuldade, como é que eu vou sair dessa situação? Você tem que olhar para frente. Esquece o passado, olha para frente, porque Deus tem algo novo para realizar para você. Amém? Vamos voltar para Isaías 43? Glória a Deus. Isaías 43, versículo 18. Então, a primeira parte da nossa mensagem é: nós precisamos esquecer do passado. Por quê? Porque os dias melhores não estão no passado. Deus tem coisas maiores, milagres maiores para realizar na sua vida, o cumprimento daquela promessa que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai ver toda a sua casa, toda a sua família na presença de Deus, amém? São coisas novas que Deus tem preparado para nós, mas Deus está falando, é necessário que você esqueça o passado, e principalmente a revelação que eu estou trazendo aqui para você, às vezes é o passado de práticas erradas, alguém que muitas das vezes você está sendo tentado a voltar a praticar coisas que você praticou no seu passado, no dia de hoje, e talvez é por causa disso que a tua vida não tem ido mais para frente, porque você travou, porque tem algo na sua vida que está impedido. Você está que nem a esposa de Ló. O que ela virou? Uma estátua de sal. Ela travou, mas por quê? Porque ela olhou para trás,
porque ela olhou para trás. E Sodoma e Gomorra representa isso, é o pecado, as práticas erradas, aquilo que era errado. Talvez você no seu passado vivia mentindo, vivia fazendo coisas erradas, e hoje você tem sido tentado, mas Deus está falando, não olhe mais para trás, não volte mais para isso, o que eu tenho para você está na sua frente. Eu tenho coisas novas para realizar, eu tenho novos milagres para fazer, eu tenho coisas grandes para realizar na sua vida. Amém? Capítulo 43, versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Quem toma posse dessa palavra nessa manhã? O que Deus está falando? Que Ele tem coisas novas preparado para cada um de nós. Vamos lá para Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós que somos de Deus, nós vamos viver em novidade de vida. Novidade de vida é o que Deus tem para nós. Deus sempre tem novos milagres, novas bênçãos para nos dar, para fazer. Mas muitas vezes, o que impede de Deus realizar isso na nossa vida é porque nós às vezes estamos presos num passado de glória ou num passado de derrota. No passado de glória porque alguém fica dizendo, naquele tempo era bom. Não, os dias melhores não estão no passado, Deus tem coisas maiores para realizar, mas você precisa olhar para frente. Passado de derrota porque eu passei por isso, passei por aquilo, por isso que eu não venci. Não, pelo contrário, você é um vencedor, você chegou até aqui. E se você chegou até aqui é porque a obra de Deus ainda não terminou na tua vida. Deus tem coisa grande para mim e para você, pessoal. Agora esqueça o passado. Tem gente que porque no passado alguém te prejudicou, alguém fez algo contra você, e você fica usando isso como justificativa para você não viver coisas novas. Às vezes porque alguém te maltratou, te prejudicou, fez algo, puxou o teu tapete, e hoje você usa isso como justificativa para continuar do mesmo jeito. Eu sou assim porque fulano de tal fez isso comigo. Eu sou assim porque isso deu errado na minha vida. Esquece isso, meu irmão, deixa isso para trás. Deus tem coisa grande para você. Deus quer realizar coisas novas na tua vida. Olha para frente, porque é lá que Deus está te esperando para realizar na sua vida. Amém? Deus está realizando, meu irmão, na tua vida. Ele quer fazer mais, mas isso é necessário. Se o teu passado foi de glória ou de derrota, não importa, já passou, olha para frente, que é lá que você vai chegar. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Então, batismo na morte significa isso, é o sepultamento do velho homem. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, mas tem gente, irmãos, que às vezes ela está querendo ressuscitar o velho homem, não pode, o velho homem já morreu, o velho homem não pode existir mais, você é uma nova criatura. Então tem gente que às vezes quer ressuscitar, quer voltar atrás, não pode. A Bíblia fala que não pode, você é uma nova criatura, Deus tem coisas novas. Continuando, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou dos mortos. Espera aí, pessoal, que eu dei acho que eu pulei aqui alguma parte, deixa eu ler desde o começo, capítulo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Então isso aqui eu já falei. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, em que, pessoal? Em novidade de vida. Amém? Você está preparado para receber o novo de Deus?
Irmãos, entenda o seguinte, olha, eu tenho aprendido cada dia mais que na nossa vida a gente precisa recomeçar todos os dias. Por quê, pastor? Porque muitas vezes, irmão, nós somos tentados a viver um dia como se fosse qualquer coisa, como se fosse qualquer dia. Mas não, irmãos, todos os dias Deus está nos dando uma nova oportunidade. Todos os dias Deus está nos dando uma nova chance para você ser melhor hoje do que você foi ontem. Mas para você perceber isso, para você notar isso, você precisa perceber, você precisa olhar, você precisa ver, você precisa notar ao seu redor aquilo que talvez você já está acostumado, mas são coisas simples, mas são coisas que Deus tem cuidado de você. Você hoje acordou, abriu os seus olhos, isso já é motivo para você agradecer a Deus. Mas muitos irmãos não conseguem perceber isso. Às vezes a pessoa ela só consegue se realizar quando uma coisa grande acontece. Mas e nas coisas simples, pequenas, Deus também tem cuidado de você. Deus tem te dado a tua família, a tua saúde. Deus tem te dado, irmãos, tantas coisas. Mas às vezes a gente vai se acostumando ao ponto que a gente não consegue mais notar. Mas isso é o novo de Deus na nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são novas toda manhã. E nós precisamos viver isso. Todos os dias, Deus te dá uma nova oportunidade de você tomar novas escolhas, decisões. Independentemente de como foi o teu passado, se você viveu errado, não importa mais. Deus fez de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Então olhe para esse dia hoje como uma nova oportunidade para você fazer novas escolhas, escolhas melhores do que você fez ontem, no seu passado, e começar a viver o novo de Deus. Aí você vai se alegrar. Você vai alegrar o teu coração, você vai perceber talvez coisas que você não estava mais percebendo, que você estava até mesmo se esquecendo. Às vezes você vai comer, e às vezes até esquece de agradecer a Deus pela comida que você tem na mesa. Poxa, por que não, Senhor, dizer muito obrigado, Senhor, por esse alimento. Abençoa aqueles que não têm também, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então isso são coisas, irmãos, que Deus sempre tem nos dado, tem nos sustentado, mas se a gente não tomar cuidado, às vezes a gente acaba não percebendo tantas coisas que Deus tem feito por nós, e Ele vai fazer cada dia mais em nome de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. É novidade de vida, mas para isso, nós precisamos perceber o agir de Deus. Olhe para aquilo que Deus tem feito. O problema é que muitas pessoas, às vezes, elas só conseguem ver o que não tem, mas e o que Deus tem te dado? Deus te sustentou até aqui, Deus te ajudou até aqui, Deus tem te sustentado até aqui, irmãos. Seja grato a Deus por isso, Ele vai fazer cada dia mais na sua vida em nome de Jesus. Vamos para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 13. No Novo Testamento, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Então, para viver uma nova unção, é necessário que a gente deixe o passado. Passado, quer seja ele de vitória, seja ele de derrota. Alguém que diz assim, naquele tempo era bom, era melhor. Não, dias melhores estão por vir. Ou alguém que diz assim, eu não venço na vida porque eu fui prejudicado, porque alguém puxou meu tapete, eu sou desse jeito porque fulano de tal foi mal comigo. Esquece isso, irmãos. É por isso que você não vai para frente, porque você está guardando isso no seu coração. Deus está falando, esquece o passado, olha para frente. Eu também estou trazendo para o lado muito importante, que é para você não voltar para o passado dos erros que você cometeu um dia. Você não voltar para o passado de um pecado que você praticava antes e que talvez você tenha sido tentado a praticar hoje. Por quê, pastor? Porque o pecado ele trava, ele faz com que você fique como a esposa de Ló, uma estátua. Não tem como ir para frente, irmãos. Não tem compatibilidade. Deus é santo, Deus é puro. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, ninguém verá Deus. Então nós precisamos
Deixa o passado, não ressuscita a velha criatura, deixa ela lá, deixa ela enterrada lá, pessoal, em nome de Jesus. Não olhe para trás, amém? Capítulo 3, versículo 3. Agora, não é fácil, exige foco, exige perseverança. É ou não é verdade? Não é fácil. Exige foco, exige perseverança, mas se você focar, se você perseverar, você vai ter Deus do seu lado que vai te ajudar, que vai te sustentar. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a história do apóstolo Paulo é interessante, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele foi alguém que ele perseguia os cristãos, né? Como você sabe. Ele perseguia os cristãos, lançava eles na prisão, batia. Na morte de Estevão, Saulo estava presente, foi ali conivente com a morte de Estevão. Então você vê a história de alguém que era totalmente perdido, que assim, meu Deus do céu, mas aí de ser alguém que perseguia os cristãos, ele passou a ser o quê? A ser perseguido. Olha só, irmãos, que coisa linda que Deus faz na vida da pessoa. Humanamente falando, irmãos, o apóstolo Paulo era alguém que tinha todos os motivos aos nossos olhos para ter um fim ruim. Alguém que olhava para ele e dizia, como é que, é o quê? É o perseguidor dos cristãos? Não, é esse que tem que se dar mal mesmo, é esse que, se fosse os crentes no dia de hoje, ia dizer assim, tomara que Deus pese a mão na cabeça dele, né? Tomara que Deus faça um raio cair na cabeça dele. Mas não é assim, irmãos, que Deus age. Quando Deus achou lugar na vida de Saulo, que ele viu que ele estava indo para o caminho errado, porque ele estava fazendo aquilo porque ele achava que ele era certo, mas Deus mostrou para ele que ele estava no caminho errado. Aí, irmãos, ele se converteu até ao ponto de dizer assim, olha, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu sei, para mim isso não é mais nada, agora eu só quero Jesus na minha vida. E aí de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido. Ou seja, Deus fez uma história nova na vida dele. Então isso que Deus faz, irmãos, independente de quem seja a pessoa, Ele escreve uma nova história para mim, para você. E o apóstolo Paulo, não foi fácil, mas ele escreveu assim. Por que ele foi para frente? Capítulo 3, versículo 13. Irmãos, diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. É isso, irmãos, que Deus está falando para nós hoje. Esquece aquilo que foi no passado, esqueça, olha para frente, faça como o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 14, ele diz mais, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Diga, o meu alvo é o céu. Amém? Esse é o nosso alvo. Então, olhe para frente, independentemente de como é que foi o teu passado. A mensagem de hoje para nós é: olhe para frente, olhe para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Dá tempo da gente ler mais um versículo? Vamos lá para Hebreus capítulo 12, eu vou terminar aqui. Hebreus capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2. Você olhando para frente, você olhando para o alvo, eu estava até citando essa passagem essa semana, quando o apóstolo Pedro, ele andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para a tempestade, a Bíblia diz que ele teve medo. E ele afundou. Ele afundou por causa disso. Mas por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Nosso alvo é Jesus, irmãos. Quanto mais nós olhamos para Jesus, quanto mais nós olhamos para frente, é como se você estivesse olhando no espelho. Você olha no espelho e você vê quem você é. É assim ou não é? E a mesma coisa quando você olha para Jesus. Quando você olha para Jesus, você vê quem você é nele. E você é filho de Deus.
você é o melhor de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha para Jesus, você não vai ter tempo de olhar para os erros e para os defeitos de ninguém, porque tem muitas pessoas que às vezes ela cai no erro de olhar para os erros dos outros e justificar os erros dela, mas pelo contrário, quando você olha para Jesus, você só tem tempo de olhar para quem? De olhar para você. Quanto mais você se aproxima e olha para Jesus, mais você vê o quanto você precisa melhorar, o quanto você precisa mudar, e aí você não tem tempo de olhar para o erro de ninguém. E quando você vê alguém errando, alguém falhando, ao invés de você apontar o dedo para julgar, você estende a sua mão para levantar a pessoa. Por quê? Porque você está olhando para quem? Olhando para Jesus. Mas quando a pessoa não está olhando para Jesus, aí ela vai ver os erros, os defeitos dos outros. Aí a pessoa vai achar motivo para errar também, quando na verdade a gente sempre tem que olhar para Jesus, amém? Capítulo 12, versículo 1, Hebreus 12, 1, diz assim: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos. Então eu mostrei para você no início da mensagem, quando a esposa de Ló olhou para trás, o que ela virou? Uma estátua. Foi interrompido a corrida dela, a carreira dela, porque ela olhou para trás. Porque ela olhou para trás. Talvez aquela pessoa tenha sido tentada a voltar a ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa arrogante. Cuidado para você não olhar para trás e impedir o agir de Deus na sua vida. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você olha para Jesus, mais humilde você se torna, mais pequeno você se torna, porque você entende que Deus é grande. Você fala como João Batista disse, é necessário que Ele cresça e eu diminua. Então tem que deixar o embaraço, o pecado que tão perto nos rodeia. Continuando, com paciência, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor. Em outras versões vai dizer que ele é o capitão, ou que ele é o perfector. Ele é o capitão, ou seja, ele está no controle, ele está na direção, ele está na liderança, amém? Da nossa vida, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que isso significa, pastor? Significa o seguinte: você está nessa caminhada, você está nessa corrida, não olhe para trás, continue olhando para Jesus, você vai chegar lá também, amém? Diga para o irmão do seu lado assim, você vai chegar lá também. Você vai chegar lá, irmãos, não só aqui na terra, você vai chegar lá, naquela bênção que Deus tem para te dar, naquela promessa que Deus tem para te dar, mas principalmente você vai chegar lá na glória, lá no céu, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu essa palavra nessa manhã, diga glória a Deus. A mensagem de Deus para nós é hoje: não olhe mais para trás. Se o teu passado foi um passado de glória, de derrota, já passou. Mas agora é hora de você olhar para frente. Coisas maiores, milagres maiores, bênçãos maiores, Deus vai te dar em nome de Jesus. Essa palavra que eu vim declarar aqui sobre a tua vida hoje, que Deus colocou no meu coração, e que o Espírito Santo fale mais ao teu coração em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus porque Ele merece? Toda a honra e toda a glória é para o nosso Deus. Coloque a mão assim sobre o seu coração, feche os seus olhos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor sempre tem falado conosco de uma maneira especial. Tem alguma coisa, meu Pai, aqui talvez que eu não falei, mas o Senhor falou o coração dessa pessoa. Talvez alguém, meu Pai, que tem sido tentado, meu Deus, a ficar preso no passado,
aonde ela, meu Deus, sofreu tanto na vida, e hoje, meu Deus, ela tem tido pensamentos na mente dela, que ela não pode vencer mais, que ela não pode alguma coisa, porque ela foi, meu Deus, foi prejudicada. Mas o Senhor está falando aqui hoje para nós, meu Deus, que nós precisamos esquecer o passado, que nós precisamos esquecer aquilo que alguém cometeu contra nós, talvez alguém que deu uma palavra para ela, que disse para ela algo, meu Pai, que a feriu, que a prejudicou. Mas hoje a minha oração, meu Pai, é para que a gente venha esquecer o passado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Essa é a minha oração pela vida de cada um deles. Meu Pai, eu te peço, e quando nós esquecemos o passado, deixamos o passado para trás, então o Senhor começa a realizar coisas novas. Eu sei, meu Deus, que tem pessoas aqui que já viveram muitos milagres, mas eu creio que o Senhor ainda tem milagres maiores na vida deles, não só na vida deles, mas na família deles, Pai. Eu sei que tem muita gente que teve aqui vários livramentos de morte, de acidente, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor tem coisas maiores ainda, não só na vida deles, mas o Senhor vai dar livramento na família deles também. Assim como o Senhor livrou essa pessoa, que já tinha até mesmo sido desenganado pelos médicos, mas o Senhor também tem livramento para a família deles, para a casa deles, Pai. Nos ajuda, meu Deus, a esquecer o passado. Nós não podemos mais voltar para erros, pecados que nós cometemos, meu Pai, no passado. Livra, Senhor, livra a nossa alma, livra a nossa vida desses laços, meu Pai, do inimigo, que querem fazer a pessoa travar, que querem fazer a vida da pessoa parar. Mas livra essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Não sei se o senhor conhece esse louvor. Sim. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do seu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Palmas para Jesus, porque Ele merece. Glória a Deus. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então tá bom. Deus fale mais ao teu coração. Nada vai te segurar. Diga glória a Deus. Nada vai te parar, meu irmão. Se você olhar para o alvo que é Jesus, não tem motivo para você desistir, não tem motivo para você parar. Você vai chegar, você vai falar como o apóstolo Paulo
declarou: eu corri a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Então é assim que nós vamos declarar também em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu passar para a parte da fidelidade a Deus, e aí no final a gente fica só aqui com a coral, com a Santa Ceia, e a gente termina aqui louvando, adorando ao Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então eu já vou aproveitar esse momento para a gente devolver aqui a nossa fidelidade, fazer a nossa oferta, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Enquanto elas estão trazendo, deixa eu pedir para o homem de Deus só tirar esse... Vocês conhecem o nosso novo membro aqui da igreja, pessoal? Estou gravando os nossos... Está aqui, ó, no meio, ó. Isso daqui é a gravação da nossa pregação, que nós vamos estar postando aí na internet, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Só pode levar para ele. Onde o senhor puder guardar? Tem problema não, pode levar assim mesmo, tá? Obrigado. Para não atrapalhar as irmãs passarem aqui no meio. Obrigado. Em nome de Jesus, tá bom? Tem alguém que precisa do envelope do dízimo, da oferta para hoje? Para datas futuras? Elas estão passando, levanta a sua mão que elas levam para você aí, em nome de Jesus. Irmãos, nós iniciamos nessa quarta-feira uma campanha, um propósito. Aqui no altar nós estamos colocando um painel, onde você vai colocar a foto da sua família. Então, se você ainda não trouxe a foto da sua família, você pode trazer. Hoje você tem como imprimir, você pode imprimir na sua casa uma foto, uma folha assim, 3x4, ou A4, né? E aí você traz, que nós vamos colocar aqui no altar, na quarta-feira, é a nossa campanha pela Sagrada Família. Pastor, eu não tenho como imprimir, então você me envia a foto da sua família, aquela foto que está todo mundo ali junto, unido, que é para eu poder eu vou imprimir e vou colocar aqui no altar, tá bom? Amém, pessoal? Na quarta-feira nós vamos colocar nossa família no altar, em oração. Aí você manda para mim a sua foto, a foto da sua família, para que a gente possa colocar na nossa oração. Você manda aquela foto mais legível, mais de qualidade ali, para a gente poder imprimir ela e colocar aqui no painel da oração da família, tá bom? Em nome de Jesus. E toda quarta-feira nós vamos estar unindo a nossa fé e declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quarta-feira, esse é o propósito, essa é a campanha em nome de Jesus. Você pode mandar a foto para mim, que eu vou estar imprimindo. Algumas pessoas já mandaram. Se você ainda não mandou, mande. Eu também. São algumas formas. Você pode, se você tiver já uma foto, puder trazer e deixar na igreja, aí você deixa, que nós vamos deixar aqui no altar, ela vai estar em oração. Senão você mesmo pode imprimir e trazer, ou senão você manda para mim, que eu vou estar imprimindo e vou estar fazendo isso por você, para estar orando e colocando diante de Deus a sua família, tá bom? Toda quarta-feira, 8 da manhã e às 19 horas é a campanha pela Sagrada Família, tá bom? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Mais alguém precisa do envelope? Então pode guardar, irmãos, obrigado. Lembrando, irmãos, que fidelidade a Deus não é uma obrigação, mas é um ato de gratidão a Deus. É um mandamento que a Bíblia fala, mas mais ainda é uma gratidão a Deus, porque Deus dá tanta coisa para a gente, não é verdade, irmãos? Deus dá tanta coisa para nós. Na verdade, tudo que nós temos é de Deus. Nós somos apenas administradores daquilo que Ele coloca na nossa mão. Então honre a Deus com a sua fidelidade. Deus nunca vai deixar faltar para você. Humanamente falando, a pessoa pode dizer assim: se eu der vai faltar, mas é pelo contrário. A Bíblia promete que Deus não vai deixar faltar. Ele vai abençoar você cada dia mais e mais, tá bom? Apresente a Deus assim o seu envelope, a sua fidelidade, a sua oferta, o voto que você fez a Deus. Pai, eu oro nesse momento pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que agora aqui vão devolver a sua fidelidade, vão fazer uma oferta.